Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dungeon Ideais, seu incrível, espetacular, satisfatório episódio de número 10. E assim, eu já começo falando dessa maneira por conta que era um episódio que eu esperava algo grandioso e ele me deu algo que eu queria, era algo que eu esperava. De longe, melhor episódio da segunda temporada de Dungeon Ideais, sem dúvidas. Eu acho que é um dos melhores episódios da obra de Dungeon Ideais, comparando já com a primeira, pelo fato de que foi um episódio muito lindo e reflexivo. A gente teve questões como amor, a gente teve questões como inveja, poder. Então Dungeon Ideais foi magnífico nesse episódio e foi muito bonito, eu acho, que de ver a forma como o Bero salvou a Haruhime. Foi legal ver a despedida da Ishtar com um tapinho, ela foi de volta para o céu, além de mostrar que a Freya é poderosíssima. Sério, se a Freya quer alguma coisa, você dá pra ela, senão você vai morrer que nem foi a Ishtar. Mas para todo caso, vou falar como foi o episódio, o que eu achei, o que eu gostei. Quero que você me diga o que você achou desse episódio, se você assistiu ele, o que você mais gostou, sua cena favorita. Me dê sua opinião também nos comentários, compartilhe o vídeo, dê like, que isso ajuda bastante, inclusive sua inscrição se você é novo no canal. Para todo caso, foi um episódio magnífico, então vamos começar a falar sobre ele, porque sério, o Hermes é a melhor parte de Dungeon Ideais. A forma que ele falou, Munei Tai, não acredito que se não fosse por mim ter falado isso, não teria acontecido isso com a Ishtar, por conta que foi ele que deu a informação, mas o desgraçado sabia que essa faísca que ele deu poderia gerar no incêndio da cidade dos prazeres. Então é um desgraçado, mas é aquele desgraçado que a gente gosta. Sem dúvidas, Hermes, o meu personagem favorito da obra. Mas vamos logo começar a falar sobre uma parte que eu gostei bastante, que tem ligação, digamos que com a Ishtar e a Freya. E depois a gente fala da melhor parte do episódio, que foi a parte do nosso Little Hulk. Vamos falar daí do Bero salvando a Haruhime. Então vamos começar com nossa Ishtar-sama e Freya-sama. Já começo ressaltando, digamos que da luta ali da Ishtar versus a Freya, algo muito interessante, que é o sentimento de inveja. Isso é algo que é muito real na realidade humana, podemos dizer, na nossa vida, e é algo deplorável, é algo que você não deve nutrir, é algo que, como um conselho meu até, nunca nutra o sentimento de inveja. Isso vai te levar à ruína. Por conta que, por mais que seja um anime, a gente viu tudo ali da Ishtar, é um anime que tem umas pegadas assim pra gente pegar pra nossa própria vida, por mais que seja, digamos que um anime de fantasia. E eu gostei muito da pegada que mostrou desse sentimento, por conta que a Ishtar, podemos dizer que ela tinha tudo. Ela era muito bela, na minha opinião, eu diria que ela é tão bela quanto a Freya. Eu não posso arriscar falar que a Freya era mais bonita, porque eu acho que por gosto pessoal, eu acharia que as duas estavam no mesmo nível, embora não sejam minhas waifus. Então, digamos que, como eu posso dizer, a obsessão dela pela Freya, também em sempre querer superar, em sempre querer ser mais bonita, digamos que o sentimento de inferioridade, que isso foi um pouco de inferioridade, por conta que muitas pessoas achavam a Freya mais bela, só que ela também nunca esperava que talvez ela ouvisse de alguém que ela poderia ser mais bonita, também porque não aconteceu, não é mesmo? Mas devemos lembrar que ela tinha milhares de servos, digamos que ela tinha uma enorme influência, ela tinha, digamos que uma cidade, um império, e acontece que tudo isso não bastou para ela nunca ficou satisfeita pelo sentimento de inveja, de obsessão, de sempre querer, digamos que destruir, afetar, fazer com que a Freya, digamos que fosse para o chão. Ela sempre queria ficar em cima, no topo de todos. Ela é aquela pessoa gananciosa, e ganância demais gerou sua ruína para quem tinha muito. Então foi algo legal, é algo que a gente tem que pegar pra vida, a gente tem que ficar às vezes satisfeito, a gente tem que perceber o que a gente tem, por conta que a Ishtar não percebeu isso, ela sempre ficou obsessiva numa pessoa, ela nunca pensou no que ela queria, porque ela queria ser a mais bela, e aconteceu isso, digamos que consigo. Então foi bem legal isso que o episódio nos mostrou, mas foi legal ver a forma, digamos, como ela foi, digamos que morta ou levada para o céu de volta. Pelo fato do que ela nunca pensou que a Freya queria atacar, ela sempre achou, a Freya tá lá, eu nunca irei atacar, mas se ela vai ver, eu vou usar a Pedra da Morte e vou acabar com o império dela. E foi o contrário. A Freya só contra-atacou quando viu que uma coisa que ela muito ama está sob o domínio de Ishtar. E quem seria essa coisa? Seria nosso querido Bero, o protagonista que estava na Cidade dos Prazeres. Digamos que como o Bero é a pessoa que monopoliza o amor dela, como os próprios servos da Freya falaram isso, acontece que ela não gostou de ver que a Ishtar queria pegar ele para ser seu servo. E acontece que, feito isso, ela só começou uma aniquilação, tipo mostrando, quem mexer nele vai ter seu império destruído, já é um aviso meu. Então a Freya mostrou que ela foi diretamente para ter um papo não de deusa, de mulher para mulher com a Ishtar.
E digamos que foi assim, né? A Ishtar já ficou em pânico porque ela viu que as servas dela não tinham poder algum, digamos que quanto à hipnose, digamos que quanto ao encantamento. E acontece que ela fala, me desculpe, eu não queria pegá-lo, foi uma brincadeirinha. E daí acontece que a Freya só fala, mas eu ri até agora das suas brincadeirinhas, mas agora você está levando isso sério demais. Então a gente viu que a Ishtar, quando ela tentou fugir, já era a derrota dela, porque os servos da Freya já tinham feito todo o trabalho que ela mandou. A gente viu que só foi com um tapinha que ela foi morta e foi levada para o céu de volta, pelo fato de que ela tentou atacar, digamos que com deselegância a Freya, e ela só virou de lado, empurrou, e assim foi a morte da Ishtar, para você ver como é uma morte elegante de uma deusa. Fora que a frase dela já disse tudo, eu não vou deixar ninguém ficar com ele, então eu irei te destruir se for necessário, ou foi algo relacionado que eu não me recordo agora. Mas para todo caso, a Freya, digamos que é muito waifu também, me desculpa aí, eu sei que eu falei que a Ishtar é tão bonita quanto ela, mas ela é muito waifu, ela é muito elegante, muito sensual, e é muito poderosa, tudo que ela quer, ela consegue. Ela mostrou isso nesse episódio. Se ela tentar pegar no que ela quer, ela vai acabar com o império da pessoa, nem que seja uma deusa, então mostrou aí o nível dela. Pra todo caso, o fato mais engraçado é que, tipo, eu acho que ela nem considera a Ashe, digamos que uma rival, pelo fato que o Beru tá, digamos que na família Ashe, e tipo, ela nem considera, ela acha que ela pode pegar o garoto quando quiser. Bom, pra todo caso, eu ainda não sei o motivo pelo qual ela quer, digamos que o Beru, e espero que isso seja mostrado ainda. Eu não lembro se foi mostrado na primeira temporada, mas se foi, você pode me dizer nos comentários. Pra todo caso, eu acho que isso só foi mostrado na novel ou numa terceira temporada. Mas vamos falar sobre outras partes do episódio que são tão destacáveis quanto essa. Acredito que eu já concluí a parte, digamos que da Ishtar. Ela realmente foi levada para o céu, ela não vai voltar para o mundo inferior. Então foi bem interessante ver isso. A Freya acabou com as cidades presentes, digamos que os servos foram obedecendo as ordens fielmente. Então foi, digamos que espetacular ter visto isso. Para todo caso, vamos falar agora daquele servo que é da família Freya, porque ele ficou muito bravo com aquela sapa. E me desculpa, eu sei que o nome dela é Fire ou Feeder, eu não lembro bem a pronúncia, então eu só vou chamar de sapa mesmo. Para todo caso, a gente viu que o Wataru, tipo, ele ficou muito bravo. E é claro que ele ia ficar bravo, porque uma mulher daquela falar, ai, eu acredito que sua deusa irá gostar do meu corpo. É claro que iria irritá-lo. Ele falou, você está blasfemando contra Freya-sama. E digamos que ele só não matou ela por piedade, porque o que dava a entender é que ele tinha matado, mas eu acho que ele só deixou ela inconsciente. Para todo caso, aquele foi o fim da sapa e foi muito épico ter visto, digamos, o golpe que ele deu nela. Acabou com ela, eu acho que era aquele golpe que eu queria ter visto. Mas, por todo caso, acredito que eu já falei do Wataru, apesar que eu tenho que destacar, foi ele que salvou a Mikoto, isso eu gostei bastante. Eu acreditava que alguém iria salvar a Mikoto, eu acredito que iria ser a família Ashe, a família do Take, e no fim eles só chegaram depois. Então quem salvou a nossa querida Mikoto aí foi a própria Freya família. Para todo caso, tendo falado dessa parte, agora vamos falar da parte mais interessante do episódio, afinal devemos falar de nosso querido protagonista, Beru versus Sapa e depois versus Aisha. Vamos falar da melhor parte do episódio, que deve ser a parte que você deve ter ficado, digamos que, em lágrimas. Afinal, foi uma parte emocionante. E uma coisa que eu já quero ressaltar é que Dungeon Nirai é incrível pelo fato de reutilizarem trilha sonora da temporada passada. Espero que isso aconteça na terceira temporada, pelo fato de que não tem como. Tipo, é uma marca, digamos, que do anime. Essa trilha sonora é muito épica. É aquela trilha sonora que é nos momentos mais decisíveis. Digamos que quando o Beru começa o discurso dele de herói, começa a tocar. Então, é simplesmente incrível, espetacular. Nem tenho o que mais ressaltar sobre isso. Mas falando, a Haruhime foi um ótimo desenvolvimento, eu diria, para esse arco. É um arco que eu acredito um dos melhores de Dungeon Nirai, pelo fato de que eles souberam desenvolver essa personagem. A fala dela no final, que ela não quer mais vender o corpo dela, que ela não quer mais machucar ninguém, que ela não quer morrer, ela quer continuar vivendo, ela quer que alguém a salve. Finalmente foi a frase que a gente queria ouvir, pelo fato de que ela se achava indigna, pelo fato dela ter vendido seu corpo. Então isso fazia dela, digamos que, uma pessoa suja. Então ela não se achava no direito de pedir para alguém salvá-la. E após ver que o Beru fala, mesmo que tirem sarro de você, só porque você é prostituta não quer dizer que você não possa ser salva, só porque é o símbolo da destruição para alguns heróis. Esses não são os heróis que eu admiro. Os heróis que eu admiro são os heróis que irão te salvar em qualquer situação, ainda mais quando você estiver no desespero. Quando o Beru fala essa frase e termina dizendo que ainda não ouviu o que ela queria dizer, o real sentimento, a verdadeira intenção, o pedido de socorro dela, que ele quer ouvir nesse momento
agora foi simplesmente emocionante pelo fato que daí, digamos que aquela sapa joga lá a arma dela, empurra o Battle, a Haruhime começa o feitiço dela, a gente não sabia até então se ela iria utilizar no Battle, e depois ela finaliza colocando, ela fala o que ela realmente queria, e assim ele parte para atacar, digamos que a família Ishtar. Foi simplesmente espetacular. Eu diria que a frase em questão, digamos que o diálogo entre o Battle e a Haruhime foi muito importante, foi uma das partes mais bonitas do episódio, se não a melhor parte da minha opinião, pelo fato de que vemos finalmente alguém pedindo socorro para um herói e esse herói indo salvá-la, independente do tipo de pessoa que ela é, ou melhor dizendo, independente do tipo de vida que ela levava. Afinal, um verdadeiro herói nunca irá salvar a pessoa, independente da situação que ela esteja ou que tipo de pessoa ela seja. E o término da frase, a única coisa que você deve se envergonhar é de não se fazer nada, foi muito bonito, pelo fato do que, se a gente percebesse, digamos que como um todo, por mais que a Haruhime, digamos que ela realizasse algumas coisas, ela estivesse sendo obrigada, podemos dizer que esse pedido de socorro, ela estaria sem fazer nada, ela estaria, digamos que no destino da morte. Então a maneira dela se mover, dela, digamos, fazer algo, dela fazer esse pedido, ela já estaria se mexendo, se movendo, ela já estaria agindo, então ela já estaria fazendo alguma coisa diferente de nada. Então esse pedido fez com que o Battle finalmente se mexesse, e isso tem uma clara referência a ele, digamos que nos episódios passados, que ficou imóvel e não tinha ido para cima da Aisha para salvá-la. Então digamos que foi, digamos que uma sintonia desse arco, essa frase foi muito bonita, e é uma coisa, ou melhor dizendo, uma frase que a gente deve levar para nossa vida. A única coisa que devemos nos envergonhar é de não fazer nada. Então, por que não fazer algo? Se você gosta, se você admira, faça o que você gosta e não tenha medos, pois assim você estará sendo feliz. Eu espero, provavelmente. Então, eu acredito que Dungeon Die, ele é um episódio que tem cada coisa, cada, digamos, ensinamento. É perfeito esse anime, é sério. Eu sou apaixonado, quero logo a terceira temporada, porque por mais que eu ame novel, eu queria ver adaptado. Mas tem novel para todo caso, ou até o mangá. Mas acredito que vamos falar um pouco da parte da luta, não é mesmo? Sobre a luta do Battle, digamos que contra as Amazonas, vamos ser bem rápido e resumido, porque nem tem muito o que falar sobre a luta. Mas a luta lá contra aquela Fire, que eu não sei ainda pronunciar, mas aquela sapa gigante, vemos que ela foi derrotada facilmente por conta que o Battle, ele conseguiu utilizar-se, digamos que da espada que ele pegou ali de uma das Amazonas, ele arranhou o rosto dela, ela ficou em fúria, ela começou a atacar, digamos, sobre vários locais, e assim foi fácil, digamos que como a ponte já estava meio que instável, o Battle só precisava usar a espada, atacar a ponte e ela caiu, digamos que no andar de baixo. Sobre a luta verdadeira, que foi a luta contra a Aisha, essa luta foi legal porque é uma luta, digamos que de igualdade, afinal ambos são nível 3, então acontece que vemos que o Battle vai com tudo, a Aisha vai também, porque como a Aisha falou, se você quer levá-la, haja como um homem e atire daqui, é a única maneira. Então vemos que é o preço a se pagar da família Ishtar, e o Battle começa a contra-atacar, a gente viu vários tipos de magias, de encantamentos, vimos que a Aisha estava adorando o combate contra o Battle, como ela mesmo falou, ela gosta dessa face. Algo bem interessante é que o Battle foi muito legal de ter esperado o level Bustle, digamos que passar, pois se ele não esperasse, ele haveria acabado com ela facilmente, ou talvez não, mas podemos dizer que ele estaria no nível 4 ou 5 contra uma nível 3, e não, ele esperou para lutar de igualdade contra igualdade. E acontece que nesse meio tempo vemos o nosso querido Hermes, e acredito que já é a hora de falar dele, pelo fato de que, como ele fala, todos desejam um herói, deuses, pessoas, até aquela garota solitária deseja um herói. E acontece que aquela subordinada dele estava perguntando qual era o real motivo, era o fim da família Ishtar? Era só por diversão? E acontece que o Hermes, o real objetivo dele é fazer do Battle um herói, como ele mesmo falou, Zeus, Horário fará o que você não conseguiu fazer em sua missão. A gente produzirá o último herói. E o que ele quis dizer com Saigo no Yusha? Porque o último herói deve ser o Battle, né? Mas como é mostrado, digamos que na obra de Dante Dai, os heróis são pessoas lendárias. Então podemos ter uma conclusão que, digamos, o Battle será realmente o último herói, digamos que, desse anime. Por conta que o anime em questão, ele já mostrou a lenda de vários heróis. Então também mostra que ser um herói não é fácil. Digamos que é alguém que vai entrar para a história. Então foi algo bem legal. Mas para todo caso, é algo que a gente tem que começar a pensar. Por que o último? Mas isso é só eu pensando até às vezes em umas coisas loucas demais. Mas a gente viu, a frase foi legal, tipo, o Hermes só ter falado isso, sempre tá falando com os Zeus, é legal pelo fato do Battle ser o neto. Então vemos que o motivo do Hermes ter feito tudo isso foi por conta da Haruhime, pelo fato de que ele queria que o Battle se tornasse o herói dela, pelo fato que o desejo maior dele é tornar o Battle uma lenda, o herói dos heróis. E acontece que assim, ele sendo o herói já de uma garota, ele já está começando.
Então, o fato de toda essa destruição, Freya, família, Ishtar, foi todo um plano do Hermes, digamos em teoria. Por mais que tudo tenha se movido até demais, por conta que, como ele mesmo falou, ele nunca imaginava que a inveja da Ishtar era tão grande e o amor da Freya pelo Battle era tão grande também, as coisas foram até demais. Mas como ele disse, podemos concluir que ele desejou uma parte disso, pois se o objetivo dele é fazer do Battle um herói, já é bom que o Battle comece sendo o herói de uma garotinha. E acontece que ele estava sendo o herói, digamos que da Haruhime, pelo fato de que ele estava arriscando a vida. E vemos que ele se tornou o herói dela, afinal ele consegue derrotar a Aisha de uma maneira épica, utilizando o Firebolt. Por conta que a magia que a gente viu da Aisha, digamos o Hero Cryos, que foi uma magia meio que autodestrutiva, eu não entendi muito daquele encantamento, mas a gente viu que destruiu ambas as espadas, não favoreceu ela, pelo fato de que o Battle foi com tudo pra cima dela, só usou o Firebolt, digamos como se fosse um escudo, uma proteção em volta da mão, e acaba atacando ela. E afinal era um golpe poderoso, era uma magia de fogo, então ela ia ficar, digamos que inconsciente ou desacordada. Acontece que ela foi derrotada, provavelmente não conseguia se mexer, mas ela foi derrotada com um sorriso no rosto. Vamos dizer então que foi planejado ela ter feito esse último ataque, ela decidiu perder por ação própria, ou ela realmente foi derrotada pelo Battle? Para todo caso, a gente talvez saiba isso no próximo episódio, se ela falar algo em torno disso, ou se o Hermes, digamos, nos fornecer e falar se ela deixou a batalha, digamos, ou se ela foi realmente derrotada pelo nosso Little Hulk. Para todo caso, ela derrotada, Battle está indo agora próximo da Haruhime, afinal, finalmente acabou, digamos que, esse grande arco. Eu ressalto é a animação, digamos que os efeitos especiais dos ataques, digamos que a ida de uma deusa de volta para o céu, como foi da Ishtar, foi muito bacana. E a trilha sonora, digamos que estava já num momento mais calmo, num desfecho, digamos. A gente vê o herói chegando próximo, a Haruhime está despertando, digamos que levou a madrugada inteira, digamos, que essa grande batalha. E acontece que ele fala que ele finalmente está ali para libertar ela, para salvá-la. E assim ele tira a corrente que simbolizava, digamos, a prisão dela para Ishtar família, e em lágrimas ela agradece arigato watashi no Yusha-sama, ou algo relacionado, que quer dizer obrigado meu Yusha-sama. Foi algo em torno disso que ela agradeceu para o Battle. E foi muito legal ter visto que foi, digamos que, a primeira ação talvez do Battle realmente como um herói, assim. Por mais que a gente veja grandes feitos dele na primeira temporada, até mesmo na segunda, digamos que salvar uma pessoa, ser um herói, acredito que foi a primeira vez que ele realmente agiu como um, foi nessa segunda temporada, ou talvez com a Riri na primeira temporada. Isso é mais certo se dizer, que ele já foi o herói da Riri, mas eu diria que de se arriscar realmente foi mais, digamos que nessa segunda temporada, a jornada dele está realmente, digamos que já começando, está tendo desenvolvimento. Para todo caso, foi muito bonito, a gente viu o sorriso sincero, as lágrimas da Haruhime, vimos que finalmente a Mikoto já está com o Take lá, com a Asha, e todos chegam, já vem o Battle, por conta que quando eles salvaram a Mikoto, ela falou a localização da onde estava o Battle, e assim todos veem que todos estão bem felizes, e assim se conclui o episódio com o sorriso da Haruhime em volta do Battle, abraçado, ou melhor dizendo, dando um apoio para ela se segurar. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria ressaltar do episódio incrível de número 10 de Danmachi Dungeon Idai. Foi simplesmente Subarashi, espetacular, era tudo que eu realmente queria para esse episódio. A obra me forneceu, me deu, tipo, falou, tá aqui, Haru, veja, se satisfaça. Por conta que realmente foi espetacular, tipo, eu falei o que eu gostei, como foi o episódio, ressaltei o que eu queria, eu ainda ressalto o casal Battle e Haruhime, é o mais bonito da obra. Me desculpa, Asha-sama, me desculpa para os fãs da Ais, ou até da Artemis, eu acho que é Artemis que é do filme, mas para todo caso, a da Artemis também é um chip bom, eu gosto muito do chip daquele filme. Mas para todo caso, falando do anime, a Haruhime, eu acredito que é uma relação muito legal, ele foi o herói dela, então ela tem esse sentimento de gratidão, então a gente também não pode levar a crer que pode virar um romance isso, lembrando que o Battle, tipo, só foi um herói, ele fez o que ele acreditava ser o certo, porque ele realmente gosta da Ais, então também tem esse fato. Mas acontece que eu não sei, Danmachi é aquela pegada que tem um pouquinho de harém, e quanto mais vai tendo temporadas, mais vai colocando o harém do protagonista, por conta que, tipo, tem a Asha, tem a Ais, tem a Haruhime agora, então é quase impossível você shippar só com uma waifu, tipo, o protagonista fica bem com todas as waifus, é cada ship um melhor que o outro. Pra todo caso, eu achei muito bonita a imagem final dos dois, parecia uma imagem muito de casal, então sério, eu gostei disso. Mas concluindo, eu acho que ver a Freya família e o poder dela foi incrível, aquele Aran Forumel foi uma entrada muito interessante desse personagem, eu acho que ele já tinha aparecido na primeira temporada, eu não me lembro, não me recordo, me desculpe, mas é um personagem mega poderoso, devemos ressaltar isso. Mas se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dungeon Idai? Então, meu querido e minha querida Kohai,
Próximo episódio, provavelmente pelo título que diz o avançar das tropas, o que quer dizer com isso? É uma relação da Freya família ou é de outra família da obra? Não dá para sabermos ainda. Eu acredito que pela condição que estava, é muita relação da Freya, mas eu não acredito que ela vai querer, digamos que, tirar o Bero da Estia família, senão ela já tinha feito isso antes. Então não dá para saber o que será esse título, o que quer dizer. Para todo caso, espero que seja um episódio tão bom quanto foi esse arco. Eu tô muito animado, é muito triste saber que DAMATE tá acabando, é muito triste o fato de ser só 12 episódios, é uma obra muito boa que a gente queria até que fosse mais, mas é bom pelo fato que dá aquele gostinho de quero mais também, né? Mas para todo caso, uma coisa é certa, assistindo a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Dungeon Ideai. Mata, né?